Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Quero agradecer a diretoria da casa, o convite. Podemos estar aqui na noite de hoje. Trazemos o nosso abraço fraterno do Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, casa que trabalho já há alguns anos, e que possamos estar integrando essa corrente de pensamentos, principalmente pela leitura que foi dada inicialmente da pobreza mental, que é uma base, mais uma explanação em torno daquilo que Jesus falou do vigiai e orai. Porque a pobreza mental nós podemos desenvolvê-la estudando, raciocinando, trabalhando dentro do princípio da lógica que a própria doutrina espírita tem como estrutura dela, a nossa fé raciocinada. Então, dentro desse escopo, nós vamos falar hoje de um dos pilares da doutrina espírita, um tema que é fundamental para a nossa evolução, que ele está dentro do conceito de caridade também, assim como em outras passagens de Jesus. Nós vamos falar sobre o perdão. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Um dia seremos anjos. O tempo, diante da eternidade, é insignificante. Diante da nossa visão de encarnados, pode se tornar um pouquinho mais longa, mas depende de cada um de nós. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós decidirmos o que fazer. Ele não interfere jamais, porque Ele nos olha sempre um olhar da misericórdia, um olhar do perdão, porque Ele não precisa nem perdoar. Pela sua própria formação, Ele sabe que nós vamos nos conquistar. Este é o caminho que esse tema nos leva, extremamente importante, e ele está no centro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É muito forte essa afirmativa, é muito pertinente para a nossa reflexão e o nosso vigiar e orar e sairmos da pobreza mental. Então, o perdão, como eu disse, é um dos pilares fundamentais para a nossa evolução espiritual e está diretamente relacionado ao amor ao próximo e à prática do bem. E são ensinamentos centrais da doutrina espírita de Jesus e amplamente abordados na literatura espírita, especialmente no livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O perdão. O assunto é tratado por Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a primeira palestra pública de Jesus. Ele abre a sua vida pública no Sermão do Monte, em Cafarnaum, e traz essa mensagem que a gente conhece das bem-aventuranças, não vim destruir a lei, a missão dos discípulos, a oração do Pai Nosso. Tudo isso é composto no Sermão do Monte, principalmente o sermão que está no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Evangelho do Cristo. Então, essa abertura do Sermão do Monte, que ela é, na verdade, a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, está toda ela alicerçada como coluna central, como espinha dorsal, o Sermão do Monte. É uma passagem que nós devemos ler, reler, porque ela tem muito significado. É tão significativa o Sermão do Monte que Mahatma Gandhi, um grande pensador, um grande espírito que habitou a Índia, que não era cristão, ele disse que ele se comportava como tal, ele conseguiu vencer o jugo que tinha da Inglaterra sobre a Índia, com paz, com benevolência, com tolerância, mas não deixou de lutar e conseguiu, sem nenhum movimento agressivo, conquistar a liberdade da Índia. E Mahatma Gandhi dizia, e as pessoas perguntavam para o Gandhi pelo seu comportamento, era muito compatível com aquilo que Jesus falava. E ele dizia, você não vai ser, e diziam a ele, você não vai se tornar então um cristão? Ele disse, o dia que os cristãos seguirem o Sermão do Monte,
eu virarei cristão. Então, para a gente ter uma percepção da importância dessa passagem do Evangelho. E Kardec estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, como espinha dorsal do Sermão do Monte. E o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos traz 3 blocos importantes de reflexões a respeito do perdão. Para a gente ter uma ideia, o que o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, trouxe para nós 2.500 interpretações do Evangelho. Algumas interpretações, 2 ou 3 vezes ele repetiu, dando outras abordagens. E ele faz exatamente o que Jesus fez no Sermão do Monte, quando ele fala não matareis. Jesus amplia o conceito de não matar, com a raiva, com a intolerância. Ele dá 3 dimensões novas, e dentro desse caminho que Jesus abriu, Emmanuel trabalha, então, nesses 39 livros que ele comenta o Evangelho, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso, são 39 obras que a Federação Espírita Brasileira conseguiu condensar em 7 livros, para facilitar o nosso entendimento. O conceito de perdão na doutrina espírita é o seguinte: perdão não se limita a um ato verbal ou superficial, mas deve ser acompanhado de um sentimento sincero. O perdão, como eu disse, faz parte da estrutura da caridade. A benevolência para com todos, segundo Jesus, a indulgência com a imperfeição do próximo e o perdão das ofensas. São coisas fáceis de nós administrarmos? Não. Mas é um ponto fundamental para o nosso processo evolutivo. Então, quando nós perdoamos alguém, na verdade, nós estamos sendo bonzinhos com aquele que nos ofendeu ou nos prejudicou de alguma forma. Mas é conosco mesmo, porque senão eu carrego, na reflexão de Emmanuel, a mesma energia daquele que me provocou algum prejuízo. Então, é um sentimento sincero de compreensão e esquecimento das ofensas. Esquecer. A gente tem uma prática dentro da nossa vida, do cotidiano, que é a estrutura familiar. Como a gente perdoa com muita mais facilidade um filho que se equivoca diante da vida. Então, essas coisas sempre nos dão a importância da família, a importância de estarmos vivendo em família, a importância de termos uma comunhão espírita, comunhão de pensamentos, porque nós somos o que pensamos. Então, é um componente do conceito de caridade, segundo a doutrina espírita, como eu falei. Uma das condições indispensáveis para o progresso moral e a paz interior. Porque quem não perdoa não tem paz interior. Eu lembro na ocasião que eu estava falando sobre perdão, não nessa linha que eu estou trazendo hoje, uma comunidade bem carente do interior do Piauí, né? Fazendo um trabalho lá pela Federação Espírita Brasileira, e eu fiz uma palestra sobre perdão numa comunidade que o centro espírita dessa cidade, que é Parnaíba, ele levava todo domingo um sopão para uma comunidade que ficava fora da cidade, bastante carente. E tinha uma palestrinha rapidinha, de 10, 15 minutos no máximo, para aquele povo que ia buscar o seu alimento dominical. E eu, quando eu acabei a palestra do perdão, tinha uma senhora na minha frente. Eu perguntei: a senhora perdoa? Eu disse: aquele desgraçado não perdoa de jeito nenhum. Pois é. Então, na verdade, a gente leva para esse lado também, mas o importante é que, enquanto ela não tirar esse ranço de dentro dela, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Nós é que ficamos prejudicados quando não perdoamos. E as consequências morais para quem perdoa, primeiro é a libertação emocional e espiritual. Nós nos libertamos. Livra-nos do peso das mágoas, dos ressentimentos,
e sentimentos negativos que prejudicam a harmonia espiritual nossa e do ambiente que frequentamos. O segundo ponto importante da consequência de perdoarmos é a reparação de débitos do passado. A doutrina nos ensina que nós somos um planeta de provas e expiações e temos que resgatar os equívocos do passado. E uma das formas é passar pelas dificuldades que criamos, superá-las e consertá-las. E também para as provas que nós pedimos para fazer, porque tudo isso, no processo de reencarnação, é instrumento de decisão nossa quando reencarnamos. Nós queremos passar por essas provas, eu quero resgatar essas expiações. Esse é o processo da lei divina do livre-arbítrio. Então, esse débito do passado é um resgate de débito do passado, né? E o crescimento moral, exercício da humildade e virtude para a elevação espiritual. A humildade é a primeira virtude que nós temos que conquistar. Nós temos que entender, olhando para o próximo, de que ele, como nós, somos imperfeitos. E que nós não podemos sentir, eu vou explorar um pouco mais à frente essa questão, o que se passa no coração dos outros. E nós temos um processo evolutivo e não somos todos iguais, somos semelhantes. Alguns estão mais adiantados num aspecto, outros no outro. Então nós estamos aprendendo com o próximo. A vida nossa é com o próximo. Isoladamente nós não crescemos, só crescemos sendo benevolentes, indulgentes e perdoando. O perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? E Jesus responde, 70 vezes, 7 vezes. É 490? Não, é sempre. Não é? Ou seja, perdoar sempre, ele é a chave para dissolver conflitos, pacificar relações e construir uma sociedade mais justa e fraterna. Todos nós buscamos a fraternidade, todos nós desejamos no final do ano paz, saúde, mas a paz só vem se eu tiver harmonia no meu coração, e o perdão faz parte da desarmonia. A primeira reflexão tem como título Desculpa Sempre. Mas antes é importante salientar que selecionamos 3 revelações ou ensinamentos de Jesus com relação ao assunto. Está no Sermão do Monte, que é o que nós estamos utilizando, é o perdoar 70 vezes, 7 vezes, e está na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa, onde ele mostra a questão da justiça divina em cima daquilo que conseguimos perdoar. No Sermão do Monte, ele nos ensina a amplitude de perdoar. E a palavra-chave é perdoar as transgressões, como está no Evangelho. Os 70 vezes, 7 vezes, nos dá a temporalidade do perdão, ou seja, a eternidade. Sempre teremos que perdoar, porque sempre estaremos diante de pessoas, de espíritos, que estão, em alguns aspectos, sob a nossa observação, equivocados. Mas quem somos nós para julgar? Se Jesus, nosso mestre, guia e modelo, não julgou ninguém, quanto mais nós vamos julgar alguém, né? Pelos seus desvios da vida. Sempre teremos que olhar os irmãos da caminhada, no exercício da caridade segundo Jesus, indulgência, a imperfeição do próximo e o perdão das ofensas. E na oração do Pai Nosso, destaca a justiça divina, como eu falei, enquanto espíritos imperfeitos, pois quando formos um Cristo, diremos, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A última frase de Jesus na cruz. Então vamos ao texto. Pois se perdoares os homens das suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14. Este texto abrange todos os ensinamentos sobre o perdão. E o Espírito Emmanuel nos traz uma interpretação. Diz o seguinte,
pois, mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Não te detenhas na reprovação. Ou seja, toda vez que introjetamos um pensamento negativo a respeito do próximo, estamos nos contaminando. Criticar é nos contaminar. Nossos pensamentos e sentimentos, com críticas e reprovação, e onde está a caridade neste caso? Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Quando nós não estamos, quando estamos condenando, nós estamos entrando em sintonias com os irmãos que estão nas trevas ainda, na ignorância. Nós atraímos as trevas com qualquer sentimento de não perdão. Devemos, inclusive, procurar nas vítimas da maldade algum bem que possamos soerguê-las, assim como a vida opera milagres no reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Quando elas secam, elas voltam à vida e floreiam novamente. Nesse exemplo que Emmanuel nos dá a respeito do perdão. Se o mundo hoje grita alarmado e desesperado de teus passos, faze silêncio e espera. Faça silêncio do coração, dos sentimentos. Faça silêncio e espera. Um dia aquele vai evoluir também. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas e experiências que divergem da nossa. Nós somos únicos no universo. Ninguém viveu o que nós vivemos. Podemos ter pontos semelhantes, pontos muito próximos, mas cada um de nós, diante desse universo inteiro, é uma vida ímpar, que só pertence a nós. Então, dentro dessa dinâmica da vida, nós devemos estar sempre olhando para essa questão do perdão. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia? É como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Aquele coração não nos pertence. Ele não sente como eu sinto determinadas coisas. Outro ele sente melhor do que eu sinto melhor, pior do que ele. Mas cada um tem o seu sentimento. Nós construímos os sentimentos no nosso dia a dia, no pão nosso de cada dia que Deus nos dá como oportunidade de nós evoluirmos. Além disso, os problemas de crítica não te suponhas isento dela. Nós também somos criticados. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva. Essas reflexões estão no escopo do Descompensando. O melhor para nós, com certeza, é perdoar. Temos que vencer o orgulho, o egoísmo, que é a primeira bem-aventurança que Jesus nos traz no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, perdão, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é a humildade. E o primeiro exemplo de humildade que Jesus, porque tudo que Jesus ensinou, ele vivenciou. Principalmente nesses 3 anos que ele ficou na sua pregação. Então, o ato dele nascer numa manjedoura, o governador do planeta, já demonstra um ato de humildade. Na cruz, se subordinando às decisões dos homens da terra, dos encarnados,
Ele cumpriu com dignidade e perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que tiveram para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz, nenhum de nós, de avaliar as dificuldades alheias. É muito difícil. E as vantagens do perdão? Quando Jesus nos exortou ao perdoar, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Quando perdoamos golpes, injúrias, agravos e perseguições, apagamos incêndios de ódio ou acabamos com focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas trevosas e desequilibradas. Perdoando, resguardamos a nós mesmos contra as criaturas das trevas. Façamos o exercício do perdão, como nos ensina Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta a Santo Agostinho o que devemos fazer na presente encarnação para que possamos evoluir mais rapidamente. E ele respondeu assim: faça como eu fazia quando estava aí na Terra. Toda noite, antes de dormir, eu faço uma reflexão: como é que foi o meu dia? Onde eu acertei? Onde eu errei? Onde é que eu tenho que mudar? E o exercício do perdão passa por aí. A nossa prece do recolhimento do sono. Para alcançar o perdão verdadeiro, reflita sobre as causas do conflito com um olhar espiritual. Um dia, inexoravelmente, vamos nos amar. Todos vamos nos amar. Ainda não é possível. Nós estamos na caminhada. Nós já temos a lição. É refletirmos e nos exercitarmos até que ela se torne automática. É como aquelas pessoas que a gente entra no escritório, no local de trabalho e dá bom dia. A pessoa não responde. Mas no outro dia você vai, dá bom dia, ela não responde. Um dia você dá bom dia, ela te responde bom dia. Ponto. Conseguimos conquistar uma simpatia, conseguimos conquistar um caminho de amizade, de amor. Ore pedindo forças e esclarecimentos. Desenvolva a empatia. Coloque-se no lugar do outro. Recorde que todos somos espíritos em evolução, sujeitos a erros. Todos nós erramos. Assim, o perdão não é apenas uma virtude moral, mas também uma ferramenta para a elevação e o progresso espiritual, porque a nossa essência é espiritual. Este corpo, esta figura do Ricardo vai desaparecer daqui 1 a 2 gerações dos meus filhos, mas o espírito continua. Então, essa vestimenta que nós estamos usando, física, é para nós uma oportunidade de crescimento. E nesse progresso espiritual, ele abre caminhos para uma vida mais leve. Quem perdoa tem uma vida muito mais leve, livre de amarguras emocionais, porque nós sofremos quando não perdoamos, e contribuir para a construção de um mundo mais harmonioso. O perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor em apoio de nossa própria libertação para a nossa vida imperecível. E para finalizarmos, uma mensagem de Chico Xavier sobre o tema, que diz o seguinte: ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter a consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Muita paz a todos
que possamos sempre refletir como Santo Agostinho no nosso dia a dia para todos os nossos equívocos, presente e do passado. Da paz a todos. Obrigado.